Agora um filme que deveria ter sido um desastre, um caça-níquel sem alma, feito só pra ganhar dinheiro dos fãs que gostam de uma musiquinha de K-pop, ele se tornou uma obra-prima que ninguém esperava, e sim, a Sony lançou mais uma pedrada. Guerreiras do K-pop tinha tudo pra ser brega, a premissa é quase uma piada, um grupo de K-pop que caça demônios no seu tempo livre. Assim como eu, muita gente entrou esperando algo superficial, um filme extremamente cafona, um caça-níquel sem alma, esse negócio básico. E no final recebemos uma animação visualmente incrível e emocionante que ressoa com um pique assim Aranhaverso dos últimos anos. É um filme muito bom. Eu quero deixar claro, este não é um filme sobre música ou sobre monstro. É uma história surpreendentemente profunda sobre vergonha e poder da amizade, né, que não pode faltar. E a trilha sonora, que trilha sonora maravilhosa, meus amigos, é um personagem à parte. Mas para a gente entender como esse filme é tão bom, vamos voltar do início. A diretora Maggie Kang não queria apenas um filme de animação, ela queria contar uma história enraizada em sua herança coreana. E ela não nasceu do nada não, essa mulher ela já trabalhou com Origem dos Guardiões, aquele filme de 2012, e Lego Filme, então a mulher sabe o que tá fazendo. Nossa senhora, ela mergulhou na mitologia e na demonologia coreana especificadamente para encontrar um visual único. Em comparação com as coisas que vemos na mídia tradicional, aquela mídia que gosta de fazer essas coisas superficialmente. E a gente entende que ela estava muito cansada desse arquétipo de super-heroína sexy, legal e durona. Em vez disso, ela imaginou garotas que tinham personalidade multidimensionais. Pessoas que podem ser grosseira, mas pode ser carinhosa. Pessoas que... uma mulher que pode ser sexy, mas não pode ser normal. Coisas que você vê no seu dia a dia. E foi essa visão feminina, que é poderosa, mas cheia de falhas, que atraiu o diretor Chris. E esse diretor, ele trabalhou num filme muito bom, que é Jin e o Dragão Genial, que é um filme muito bom da Netflix, que eu já assisti e gostei demais. Ele gostou profundamente dessa ideia de apresentar mulheres que não eram apenas bonitas e glamourosas, mas também pessoas estranhas e engraçadas. E essa colaboração dos dois foi tão intensa e deu tanto certo que o processo foi como se compartilhasse um único cérebro, é como se eles nasceram para criar um desenho junto. Nessa jornada ele não era só dois diretores, mas eram parceiros de escritas, eles concluíam narrativa juntos. Era como se os dois tivessem ligado para criar esse filme. Esse filme é muito maravilhoso, a ideia dele por trás é magnífica. E a meu ver foi essa base pessoal, essa colaboração que deu alma ao filme, tornando um filme diferente do que ele poderia ser pelas mãos da Netflix, né? E agora visualmente esse filme é um espetáculo, isso não é por acaso, né? Esse filme é como se fosse um descendente direto da revolução criativa iniciada pelo Aranhaverso, esse filme da Sony Pictures, que inovou o jeito de fazer animação. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas o sucesso de Aranhaverso abriu porta para que estúdios pudessem fazer esses filmes estilizados, esses filmes ambiciosos. E agora eu quero deixar claro que antes do Aranhaverso tinha uma ideia de fazer um Batman do futuro no estilo do Aranhaverso e a Warner cancelou, a Warner perdeu esse dinheiro. Graças a essa influência, vários diretores pegaram esse estilo híbrido de 2 e 3D do Aranhaverso, mas fizeram evolução a partir dele. Em vez de apenas inserir 2 e 3D, eles buscaram criar uma inovação, uma versão totalmente CG dos rostos e dar uma sensação expressiva dos animes, uma sensação bem diferenciada. Esse filme eles experimentaram muita coisa, tem estética das influências visuais e iluminações saturadas que tem na dinâmica do show de K-pop, um visual mais polido da fotografia editorial, encarado emocional dos K-pop. Para quem gosta de K-pop, esse filme é muito bom, você vai ver e vai ficar, meu Deus do céu, isso é magnífico, meu Jungkook, que eu amo isso, e também tem a linguagem visual dos animes, né? Isso fica bem na cara com aqueles tópicos clássicos que tem na arte oriental, né? Como os personagens, chibi, kawaii, aquela expressão de empolgação em seus rostos. Também tem aquelas expressões desproporcionais, ela fica muito agressiva quando grita. Essa escolha que parece estranha, mas para o público ocidental é normal. E de fato isso deu muito certo, porque todo mundo elogiou, falou: ai meu Deus, essa aula aqui de composição de cena é maravilhosa, movimentação de câmera é boa, então deu certo no final. Agora um fato bem interessante é que o filme foi produzido pela Sony, mas acabou sendo lançado exclusivamente na Netflix. Esse filme é aquele típico Nimon no órfão de distribuidora, aquele filme que ninguém quer distribuir porque acha que não é sucesso. A Netflix, como ela tá comprando tudo, vai que isso dá dinheiro, né? E esse, como eu falei anteriormente, foi o mesmo caso de Nimon, né? Os fãs lamentaram, os críticos também falaram que isso não poderia acontecer, porque é um filme tão bom, nenhuma produtora quis lançar ele no cinema. Muitas pessoas falaram que ficaram chateadas porque o filme não lançou no cinema, mas eu acho que isso não mudou muita coisa, porque eu acho que esse filme não é o tipo de filme que faria muito sucesso no cinema. Esse filme é o típico filme lançado para stream, que no futuro, se fizer muito sucesso, poderia lançar o 2 no cinema, como já falaram que vai ter uma sequência. Posso fazer até um vídeo se vocês quiserem sobre isso. Agora vamos falar do ponto mais importante do filme, as músicas de K-pop. A música não é apenas um complemento, é um pilar da narrativa. E meus amigos, comente se você acha que eu tô certo ou tô errado, mas esse desafio era enorme.
Criar músicas originais que funcionassem como hits de K-pop autênticos e ao mesmo tempo como dispositivos cruciais para a narrativa, tipo o que a Disney faz. E o diretor Kirner, ele destacou em uma entrevista que o filme é um musical pop, mas não um musical convencional, onde os personagens não cantam seus sentimentos no estilo, aquele estilo muito diferenciado, né, tipo High School Musical. A música tinha que ser irresistível para ser autêntica. E ele destacou que a música tinha que ser boa tanto no mundo do desenho quanto no mundo real, né. E a premissa central do filme era só assim, música com poder, o que significa que as próprias canções carregavam um peso narrativo imenso. E isso é tão verdade que algumas músicas passaram por tanta revisão quanto o próprio storyboard do filme para você ver como eles queriam passar uma emoção nas músicas. E à medida que a história avançava, as letras desse ritmo tinham que mudar, um processo desafiador para os compositores de pop tradicional, né? E para alcançar esse sucesso, né, ter essa autenticidade, a produção ela trouxe talentos reais da indústria, incluindo a compositora de K-pop AJA. Eu não sei como pronunciar porque eu não conheço muito esse mundo de K-pop, né? Comecei a conhecer quando eu tô gravando esse vídeo aqui, fazendo esse roteiro. E ela não só contribuiu para a música, mas também se tornou a voz da protagonista Rumi. Você vê como esse negócio é maravilhoso, né? E agora a jogada mais genial foi a colaboração multiempresarial da indústria real de K-pop. Eles conseguiram envolver 3 grandes artistas de empresas diferentes. É um ramo muito competitivo esse cenário do K-pop. O grupo Trice, ele coescreveu e performou o single principal. A produção também colaborou com produtores da J-Black Label. E só para finalizar, o filme licenciou o hit de 2015, Love Me Rich. É um icônico. Essa música é uma música icônica. Essa mistura de talento foi imediatamente reconhecida e celebrada pelos fãs de K-pop. Isso é bem bizarro, porque é tipo juntar Cristiano Ronaldo e Messi no mesmo time. Eu como fã de futebol ficaria maravilhado, imagina a pessoa que ama K-pop vendo esses 3 ícones juntos. E as músicas originais criadas pelo grupo Hutrix e Soulja Boy são projetadas para personificar os conflitos centrais do filme, o empoderamento versus a tentação, e a autenticidade versus a ilusão. E falando um pouco só sobre a diferença da dublagem e da versão original, o que eles conseguiram fazer tentando traduzir a música, o sentimento da música ficou muito bom, ficou maravilhoso, mas eu ainda prefiro a música original. A faixa Ruins e Doni lá, que é Como Se Faz, eu acho que a tradução seria Como Se Faz, Como é Feito, é uma faixa que é muito boa, no original é magnífico. Essa faixa ela estabelece uma identidade poderosa. Tem uma faixa lá, a Green Grun e a Golden, que representa um pouco da busca equivocada da Rumi por um ideal impecável. E também temos a Take Down, que é uma diss track, ela é bem mais agressiva, ela serve como uma resposta desafiadora aos Soulja Boys. Em contraste, temos a música do Soulja Boys, né? Ela é construída sobre aquele engano sedutor. Sua estreia Soda Pop é aquela música Bubblegum Pop, aquela música chiclete, né? Aquela música feita para jovens, aquela musiquinha com aquele carisma simpático e a letra bem otimista e alegre. Mas sua verdadeira natureza se revela na faixa sombria cheia de sinergia, aquela é You Idol. É a letra descrita de uma forma de tentação religiosa. Ela diz ao público que, meu Deus do céu, essa banda, você deve idolatrar a banda, você deve tratar a gente como deuses. E que eles estão muito felizes por levar as almas dos ouvintes. É a manifestação lírica direta do propósito demoníaco que tem no filme. O clímax dessa batalha musical vem no dueto Free, cantado por Rumi e pelo líder do Soulja Boy, Dino. A balada acústica marca um ponto de virada crucial onde o conflito dá lugar a um momento de vulnerabilidade compartilhada. Mas por baixo de toda a animação vibrante e essa trilha sonora contagiante, K-pop Demon Hunt, né, caçadores de K-pop, lida com temas surpreendentemente profundos. O enredo que à primeira vista pode parecer simples e até previsível, né, como aquele roteiro de sessão da tarde. Garotas mágicas que superam a adversidade com o poder da amizade. Na verdade é uma estrutura estável, é bem simples, né? Mas pegar esse tema simples e conseguiram explorar temáticas muito profundas. Minha opinião, o tema principal do filme é a luta por superar a vergonha, o medo e o alto ódio internalizado. E isso é literalmente, né, as marcas da vergonha, literal, é aquilo que o desenho passa, né? Aquilo mostra que aparece naqueles com laços demoníacos. O filme ele apresenta o mundo com a visão do mundo moral, quase bíblico, onde o arquidemônio Guimar excede o controle sobre demônios e humanos, a explorar sua vergonha e condenação, falando os medos e do alto ódio de cada personagem, né? E essa guerra espiritual é personificada na Rumi, a protagonista, cuja natureza meio demônio se manifesta com marcas físicas, que representam o arrependimento profundo. Toda sua jornada é uma batalha contra essa vergonha. A mensagem central do filme é que a verdadeira liberdade não é encontrada escondendo nossas falhas, mas confessando a verdade. Com essa pequena análise, o filme ensina que a confissão pode doer, mas concede liberdade, perdão e redenção.
O arco da Rumi é sobre aprender a expor suas cicatrizes escondidas e descobrir que ao fazer isso ela encontra aceitação e apoio das suas amigas. Esse tema ganha mais profundidade através do personagem Dino, o líder dos Sanja Boys. Sua trágica história de fundo como humano que foi transformado em demônio fornece um espelho sombrio para a luta de Rumi, tornando ele um antagonista muito mais complexo e simpático. Eu, como espectador, descrevo apaixonadamente isso como um reflexo de toda a vítima que se tornou um sobrevivente. Essa jornada paralela eleva a narrativa de uma simples história de bem contra o mal para uma meditação comovente sobre como diferentes indivíduos lidam com o peso do seu passado. As heroínas são uma personificação perfeita do conceito Girl Crush, uma estética dominante no K-pop contemporâneo. Esse conceito é definido por temas de confiança e empoderamento feminino e uma frieza bem diferenciada, afastando-se dos conceitos mais antigos e passivos, como ela é inocente, isso é fofo. Isso é comercializado principalmente para um público feminino, apresentando essas idols, né, como modelo a serem seguidas, em vez de simplesmente ser objeto de afeto, de adoração. E as Huntrix é constantemente retratada nesses termos, como artistas duronas, poderosas, né, e também carismáticas. E um dos movimentos mais interessantes do filme é sua tradução de uma prática de fãs do mundo real para a força literal e diegética dentro da narrativa. No K-pop, os Light String é um negócio tipo bastão de luz, eles são dispositivos sofisticados, muitas vezes com capacidade de Bluetooth. São únicos de cada grupo, servem como símbolo poderoso de identidade, comunidade e solidariedade dos fãs em shows. E os fãs usam esse dispositivo para criar espetáculos, oceano de fãs, de luzes sincronizadas, uma representação visual impressionante do poder do apoio coletivo de uma fandom de K-pop. Isso acontece principalmente em jogos de futebol. Como eu torço, né, por Vitória, eu sou do Salvador, eu torço por Vitória, lá a gente pegava celulares e acendia luzes, é tipo isso que ela quer dizer. O desenho pega esse conceito simbólico e torna literalmente literal. No clímax do filme, após o sacrifício final de Dino, são os outros fãs na plateia que são inspirados a unir suas vozes a de Rumi. Sua canção coletiva se torna uma energia tangível que salva o mundo, ajudando a criar um arco-íris e assim derrota o mal supremo. Essa escolha narrativa é uma validação poderosa dos investimentos emocional dos fãs, elevando seu papel de consumidores passivos e participantes ativos na solução heróica da história. Isso deixa claro, né, que essa fandom não é apenas um pano de fundo, mas uma comunidade capaz de criar um poder real e transformador. Isso nos leva ao momento-chave do filme, o clímax une todos em um só fio. Os diretores contam que tiveram epifania durante a produção, e se afastaram da ideia de Rumi dourado, um singular perfeito, uma coisa objetiva da história. Em vez disso, né, ele abraçaram esse Rumi de arco-íris, o símbolo de poder criado a partir da harmonia e reconciliação, que tem muitas facetas e é imperfeita do grupo. Essa metáfora encapsula perfeitamente a mensagem final do filme, que a verdadeira força e beleza não são encontradas em um ideal impecável, mas em toda a nossa bagunça e nossa autenticidade, né? Sejamos corajosos, porque ser autêntico no mundo de hoje, você é taxado como um louco. E K-Pop Demon Hunters é mais do que o título sugere, não é só um filmezinho de sessão da tarde. Ele é uma vitória de uma visão de duas pessoas com ideais magníficos, uma aula sobre como usar a música, como usar um motor narrativo central, explorar a profundeza de vergonha e autenticidade, e entrega tudo com um pacote visual deslumbrante, pique aranha-verso. Coisa interessante é a capacidade desse filme de tecer os aspectos culturais do K-pop, né? Esse arquétipo de girl crush, o poder da fã, o ecossistema da indústria de K-pop, é uma história para uma pessoa que é fã de K-pop interessante. Eu que não gosto de K-pop, não tenho assim um apelo tão grande, achei interessante tudo isso. E esse filme se destaca principalmente com o exemplo poderoso de como a história culturalmente específica pode produzir arte, uma arte bem diferenciada, provando que às vezes as ideias mais inesperadas podem se tornar mais amadas. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem desse vídeo bem diferenciado, né? Eu deixei aqui o Seja Membro, vão ter vídeos exclusivos, já tem acho que 2 ou 3 vídeos exclusivos para membros. Lá vai ter vídeo de outros temas como jogos, videogames, e eu quero deixar uma mensagem aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ama vocês, eu também amo vocês. Tchau e fui. No final vou deixar esse vídeo aqui sobre um vídeo que ninguém assistiu, né? Sobre a cor rosa. Se você estiver interessado e quiser continuar no meu canal, né? Deixa um like e assina o Seja Membro, é só R$15, uma coquinha. E assiste esse vídeo aí. Beijo, amo todos vocês.